Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje, a pedido de vocês, eu trouxe quase tudo de ecologia para o Enem. Essa aula vai ser muito legal, tá super completa. Eu tenho vários tópicos de uma das matérias aí, ecologia, que é das que mais cai no Enem, então esse vídeo vai valer bastante a pena. Se você ainda não conhece o canal, convido você a se inscrever, eu estou postando bastante conteúdo agora na reta final. E se você gosta desse tipo de vídeo, faz um comentário, isso dá uma fortalecida muito legal aqui para o canal, tanto para o engajamento quanto também, lógico, para ficar feliz se você gostar desse tipo de vídeo. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui falando sobre ecologia. A importância da ecologia no Enem ela é gigantesca. Quem já fez a prova do Enem sabe que tem anos que chegam a cair 5, 6 questões de ecologia no Enem. Então, quando a gente pensa em natureza, a matéria mais relevante vai ser ecologia. Tem um lado de sustentabilidade, um lado mais sobre o meio ambiente, mas tem um lado mais técnico também, que é exatamente o que eu quero trazer aqui. Alguns termos técnicos, algumas palavras e conceitos que você precisa saber para conseguir aí arrasar na prova do Enem. Então vamos começar aqui pela introdução. Qual é a definição de ecologia? Ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os organismos e o meio ambiente, incluindo outros organismos. Então a gente vai pensar em que todo tipo de relação entre um organismo, como o próprio ser humano, um animal, uma planta e o meio ambiente, o conjunto de todos esses organismos, o conjunto da nossa biosfera, vai fazer parte do ramo da ecologia. Entender a ecologia é essencial para compreender questões ambientais, conservação, biodiversidade e os impactos das atividades humanas nos ecossistemas. Como eu sempre falo, saber conceitos para o Enem não tem nenhuma utilidade se você não souber aplicá-los ao impacto que isso traz a questões ambientais, conservação, biodiversidade, impactos da atividade humana nos ecossistemas. A gente sabe da poluição que o ser humano faz, dos impactos negativos na fauna, na flora. Então é importante entender essas relações e o Enem vai gostar muito de cobrar nesse viés. Vamos começar com os conceitos fundamentais da ecologia, que são os conceitos que você precisa saber. Em primeiro lugar, níveis de organização biológica. Então, como a gente falou, né, a biologia ela é a interação entre os organismos e o meio ambiente. Então eu começo com o organismo sendo o indivíduo de uma espécie sendo a primeira unidade de nível de organização biológica. Então, diferente lá quando você pensa em célula, tecidos, órgãos que são uma divisão do organismo, a divisão da organização biológica, de ecossistemas e tudo mais, começa com o organismo. Depois a gente vai ter população, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área ao mesmo tempo. Então, por exemplo, todos os leões de uma savana. O organismo é o leão, todos os leões de uma savana é uma população. Comunidade, conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em uma mesma área. Então a gente pensa que a comunidade é o conjunto de leões, zebras, elefantes e outras espécies que compõem a fauna de uma savana. A gente passa para o próximo nível, ecossistema, comunidade mais os fatores abióticos do ambiente. Isso é muito importante. A palavra ecossistema é uma das que mais caem. Então, quando a gente pensa na savana africana, a gente inclui não apenas os animais, as populações, as comunidades, mas a gente vai incluir também o clima, vai incluir o solo, vai incluir toda a dinâmica que existe naquela região. E a biosfera, no fim das contas, é o máximo dos ecossistemas, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, que é toda a vida na Terra e seus ambientes. Então a gente vai pensar que um conjunto de todos os ecossistemas é a própria biosfera. Aqui a gente tem algumas palavras importantes, né? Habitat cai bastante no Enem, que é o local onde uma espécie vive. Então, o habitat do urso polar é o Ártico. Quer dizer que o urso polar morre em qualquer outra região? Não necessariamente. Mas o habitat é o lugar ótimo onde uma espécie vive. É o lugar onde ela se adaptou, é o lugar onde ela normalmente consegue fazer todas as funções dela. Reprodução, alimentação, sobrevivência, tudo isso ela consegue fazer nesse habitat. Ela pode viver fora do habitat? Pode, mas ela vai ter uma vida prejudicada. Nicho ecológico. Papel funcional de uma espécie em seu ecossistema, incluindo o seu comportamento, dieta e interações. Por exemplo, os ursos polares como predadores de topo, então são super predadores, né, que comem todos os tipos de animais, eles caçam focas e desempenham um papel crucial na regulação da população dessas presas. O nicho ecológico é como se fosse o trabalho, entre aspas, a explicação do que uma espécie faz, né? Então, qual é o seu comportamento, qual é a sua dieta, quais são as suas interações. É quase que o currículo ali daquela espécie. Então, pensa que o nicho ecológico é diferente de habitat. Fatores abióticos, componentes não vivos do ambiente. Então, tudo que a gente fala de biótico fala de vida. Abiótico
fala de temperatura, luz, nutrientes, como por exemplo o sol é um fator abiótico. Aqui são alguns exemplos mais específicos que podem cair parecidos no Enem e é legal você ter isso como visualização. Nicho ecológico do beija-flor. O beija-flor ele tem um bico longo e estreito. E ele acaba sendo um polinizador especializado em flores com corolas profundas, desempenhando um papel crucial na reprodução dessas plantas. Então, o fato de o beija-flor ter esse bico longo e estreito permite que ele interaja com esse tipo de flor específico, com as corolas mais profundas, que outros pássaros, por exemplo, não conseguiriam, e isso faz parte do próprio nicho ecológico do beija-flor. E a gente pode falar também do ecossistema da Amazônia. A floresta amazônica é um exemplo de ecossistema com alta biodiversidade, onde a interação entre os diversos níveis tróficos, que a gente vai falar mais para frente, que é aquela parte da pirâmide alimentar, mantém a estabilidade ecológica, da pirâmide dos animais, né? Então, essa ideia que existe uma interação muito grande entre os níveis tróficos faz parte de ecossistemas ricos como a Amazônia. Vamos falar então das cadeias e teias alimentares. O que é uma cadeia alimentar? Sequência linear de organismos onde cada um serve de alimento para o próximo. Então a gente sempre começa uma cadeia alimentar com o que a gente chama de produtor. Imagina, eu preciso que alguém produza energia inicialmente para que outra pessoa possa consumir essa energia. E de onde que vem essa energia? Via de regra vem do sol. Então o sol ele permite que as plantas, por fotossíntese, ou as algas por quimiossíntese ou qualquer outro processo que seja, produzam esse alimento, façam a fixação ali do carboidrato e tudo mais. E aí os peixes pequenos, por exemplo, vão ser consumidores diretos dessas algas, e depois os peixes grandes vão ser consumidores secundários, e a águia, por exemplo, um consumidor terciário. Então, quanto mais longe eu estou do produtor, maior o meu nível na cadeia alimentar. Então, produtor, organismo que produz sua própria energia. Consumidor primário, herbívoros. Eles são herbívoros porque eles não comem carne, são consumidores primários, como o gafanhoto, por exemplo. Consumidor secundário, carnívoro que se alimenta dos consumidores primários. E também tem um fim, quando a gente pensa na cadeia alimentar, que são os decompositores. Quando eu tenho, por exemplo, um animal que morre, eu vou ter os fungos e as bactérias reciclando os nutrientes, o nitrogênio das proteínas, a parte do carbono e tudo mais, trazendo de volta para a terra, vamos dizer assim. Então, os decompositores também formam um papel muito importante. E as minhocas, por exemplo, são decompositores importantes no solo, ajudando na decomposição de matéria orgânica e aerando o solo, o que beneficia as próprias plantas. Então, é legal lembrar disso daqui. Qual a diferença de uma cadeia alimentar e uma teia alimentar? É que a teia alimentar, vamos pensar, cadeia é uma coisa mais direcional. A teia ela é uma coisa mais complexa. Ela é uma rede de cadeias alimentares que estão interconectadas, onde vários organismos podem ocupar diferentes níveis tróficos. Então, por exemplo, em uma floresta, uma coruja pode se alimentar de pequenos mamíferos, insetos, e conectar várias cadeias alimentares. Ou até mesmo, por exemplo, o ser humano. Ele pode estar agindo como consumidor primário, comendo uma planta, como consumidor secundário, comendo um outro animal, ou até terciário, se ele come um animal que comeu outro animal. Então, essas teias alimentares, quando você coloca tudo isso num contexto, ficam bastante complexas muitas vezes, em que alguém pode aparecer como consumidor primário, secundário, terciário e por aí vai. E alguns exemplos adicionais é a teia alimentar no oceano, né? A teia alimentar marinha ela inclui o fitoplâncton, sendo um produtor, pequenos peixes, grandes peixes e tubarões. E tem um fator muito importante de teias alimentares que sempre cai no Enem, que é a biomagnificação de DDT. O DDT ele é um pesticida que foi acumulado em grandes quantidades em aves predadoras como falcões, levando a problemas reprodutivos e declínio populacional. Por quê? Porque existe um conceito que a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Então, por exemplo, se o produtor ele consegue 100 de energia, vamos dizer, ele consome lá 100 calorias, ele consegue produzir 100 calorias. Ele não consegue passar isso adiante, porque existe uma perda. Então, cada nível trófico precisa se alimentar de mais quantidade do nível anterior para a mesma energia. Então, a gente pode pensar que se, por exemplo, um falcão tivesse que se alimentar do nível mais básico, relativamente, ele vai acabar tendo que se alimentar de muita quantidade. Por conta disso, se eu tenho algum tipo de pesticida, alguma coisa que se fixa nos animais, quando eles comem uma planta ou quando eles comem, por exemplo, nível secundário com o primário, eu vou ter um problema muito sério, que é a concentração desse DDT vai aumentando à medida que a cadeia alimentar vai subindo. Então, o falcão que está ali como consumidor terciário, ele vai ter muita concentração desse DDT no próprio corpo. Isso é até um problema para os seres humanos.
Hoje, mas não tanto, porque o DDT, se eu não me engano, foi proibido, ou pelo menos foi bem limitado, mas existem ainda outros fatores que podem trazer essa mesma biomagnificação. Lembra sempre isso, quando a cadeia alimentar vai ficando cada vez mais para cima, mais terciária, quaternária, o DDT vai aumentando de concentração junto com a cadeia alimentar. Ciclos biogeoquímicos. Esse é um ponto que sempre cai no Enem e todo mundo erra, porque não é uma questão tão simples. Existem alguns ciclos, principalmente da água, do carbono e do nitrogênio, que fazem parte até daquela discussão dos decompositores, ou de como a natureza recicla os componentes, os componentes mesmo, né? Os micronutrientes. Quando a gente pensa na água, o ciclo da água ele é mais simples, né? Ele não envolve necessariamente animais ou qualquer coisa do tipo. Lógico que existe, né, a interferência, mas ele é muito mais um ciclo do ecossistema como um todo. Então a gente vai pensar que a movimentação da água entre os diferentes compartimentos da Terra, atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, com evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então a gente vai pensar, os animais transpiram, o solo tem infiltração, chove, a água condensa, a água evapora. Então todos esses movimentos de diferentes estados da água são parte do ciclo da água. Então a gente vai lembrar da evapotranspiração, que é o conjunto de evaporação da água do solo e de transpiração das plantas, em que as florestas tropicais têm altas taxas. E infiltração, um processo pelo qual a água penetra o solo. Então a água da chuva que infiltra no solo recarrega os lençóis freáticos, que muitas vezes vão alimentar os rios e vão chegar até os mares. Então esse ciclo da água ela tá sempre se renovando. E a gente tem que pensar no impacto da urbanização no ciclo da água, né? A urbanização ela reduz a infiltração de água do solo, isso sempre cai no Enem. Então o que ele vai te mostrar? Uma região que foi super asfaltada e uma região que ela não tem asfalto nenhum, ela está 100% no solo virgem. E ela vai te perguntar, né, onde tem mais infiltração, quais são os problemas que podem aparecer aqui. Se você vir essa imagem, você tem que lembrar desse fato que quanto mais eu tenho asfalto, mais eu tenho fatores que impedem a permeabilização do solo, impermeabilizantes, mais eu aumento o escoamento superficial e o risco de enchentes. Então pensa assim, eu tenho muito asfalto, a água não entra dentro do solo, então eu acumulo essa água por cima, escoamento superficial, e eu aumento o risco de enchentes, que a gente sabe que em São Paulo é um problema enorme. Então cai bastante isso no Enem. Segundo ciclo, o ciclo do carbono, movimentação do carbono entre atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera, e a gente vai pensar principalmente aqui na fotossíntese e respiração, né? A fotossíntese e a respiração, que são dois processos complementares, mas também a gente tem a combustão e a decomposição. Quais são alguns conceitos relevantes aqui? Sequestro de carbono, processo de captura e armazenamento de carbono da atmosfera. Então, o carbono está lá como CO2 na atmosfera e as florestas tropicais, por exemplo, atuam como grandes sumidouros de carbono, grandes sequestradores de carbono, porque é lógico, a árvore ela é feita principalmente ali de celulose e a celulose é composta de carbono e hidrogênio. Então, de onde que vem esse carbono? De onde que vem? Do ar. O ar sendo feito fotossíntese, a árvore vai consolidando isso nela. Lógico que se você queimar, se você cortar a árvore e queimar, isso volta para a atmosfera, é um ciclo, né? E por outro lado, a gente tem a respiração celular, que os organismos liberam dióxido de carbono, então isso vai ser sequestrado pelas árvores, pelos mares. É até importante de lembrar. O que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo é um conceito um pouco errado. Na verdade, o pulmão do mundo são os mares, né? Com os fitoplânctons e tudo mais. Mas tem esse conceito errado de que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a Amazônia, as árvores, elas sequestram carbono, mas depois elas liberam carbono de volta, né? Então tem esse conceito, é importante entender isso. E alguns exemplos adicionais, o impacto da queima de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis libera grandes quantidades de CO2 na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e as mudanças climáticas. E a acidificação, isso cai muito, a acidificação dos oceanos. Que quando você aumenta a concentração de CO2, vamos lembrar lá da química, eu faço um distúrbio ali no equilíbrio químico, uma movimentação, em que eu libero mais íons H+, e causa uma acidificação do oceano. O Enem gosta muito de fazer essa relação da química com esse aumento da concentração de CO2, porque é lógico, se eu tenho mais acidificação, alguns organismos marinhos que têm, por exemplo, KCO3, né, o carbonato de cálcio, como os corais, eles vão ser prejudicados, que vai ter uma reação em que esses íons H+, eles fazem a decomposição dos corais, por exemplo. Então a acidificação dos oceanos é muito ruim para esses organismos especificamente.
E por fim, o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio o Enem gosta muito de cobrar, nos últimos anos vem caindo sempre, e não é um ciclo difícil, mas ele é o ciclo menos intuitivo, que a gente não está tão acostumado. Basicamente, a movimentação do nitrogênio envolve os processos de fixação, nitrificação, desnitrificação e amonificação. Por isso que ele não é tão simples, porque ele tem esses 4 conceitos que muitas vezes não são tão triviais, mas vamos falar aqui sobre eles. Primeiro, a gente tem a fixação biológica de nitrogênio, processo pelo qual certas bactérias convertem o nitrogênio atmosférico. Vamos lembrar, o ar ele é composto principalmente de nitrogênio. Ele tem oxigênio, tem nitrogênio, mas nitrogênio é grande quantidade. E transforma isso em amônia. Eu preciso que tenham bactérias. Por exemplo, as bactérias do gênero Rhizobium, em simbiose com leguminosas. Então, eles sequestram, fazem a fixação desse NO2 em NH3, em amônia, que pode ser utilizada por plantas. Porque o N2, quando ele está na forma gasosa, não pode ser usado pelas plantas. E depois a gente tem um processo final de desnitrificação, processo pelo qual bactérias convertem nitratos, NO3-, em gás nitrogênio. Então eu fixo N2 e NH3 pela fixação biológica e a desnitrificação ela faz a liberação de volta em gás nitrogênio, liberando de volta para a atmosfera, e os dois processos são mediados por bactérias. Alguns exemplos adicionais: uso de fertilizantes. Então, o uso excessivo de fertilizantes nitrogenados pode levar à eutrofização de corpos d'água, causando a proliferação excessiva de algas e consequente morte de peixes. Então, a gente vai ter que pensar, da mesma forma lá daquela questão da acidificação, o uso de fertilizantes pode causar esse aumento da massa orgânica num rio, e isso pode causar problema com essa proliferação excessiva de águas e consequente morte dos peixes por falta de oxigênio. Eles ficam com falta de oxigênio e aí eles não conseguem sobreviver. E existe essa questão da simbiose entre leguminosas e bactérias. Leguminosas como feijão e soja formam nódulos radiculares onde vivem bactérias fixadoras de nitrogênio, enriquecendo o solo com esse nutriente essencial. A gente vai até falar depois sobre as relações entre os organismos, mas a simbiose é uma delas e existe essa simbiose no ciclo do nitrogênio. Vamos aproveitar então um gancho e falar sobre relações ecológicas. Você vê que aqui tem bastante conteúdo, mas é tudo muito simples. São conteúdos que, se você entender da forma como está aqui e fizer algumas questões, não tem segredo, você vai conseguir acertar essas questões no Enem. Elas raramente caem muito mais complexas do que eu estou trazendo aqui quando se trata de ecologia. Quando a gente pensa nas relações ecológicas, o que a gente está falando? A gente está falando sobre as relações que existem entre os organismos. E existem dois tipos, né? As relações intraespecíficas e a interespecíficas. Quando a gente fala de relações intraespecíficas, a gente está falando, por exemplo, de competição, cooperação, canibalismo. Competição, quando indivíduos da mesma espécie competem por recursos limitados. Então, por exemplo, lobos competindo por território ou alimento. Cooperação, quando indivíduos da mesma espécie trabalham juntos para benefício mútuo. Abelhas cooperando para construir e defender a colmeia. Canibalismo, quando o indivíduo de uma espécie consome outro da mesma espécie, como algumas aranhas fêmeas. Então, a gente está falando de relações entre a mesma espécie, intraespecíficas, relações entre a mesma espécie. Então, aqui a gente pode ver algumas palavras relevantes. Territorialismo, comportamento de defesa de uma área por indivíduos de uma mesma espécie, como os lobos, né, que defendem seus territórios de outros grupos de lobos. Então, é como se eu tivesse o meu grupo e o grupo dos outros. Hierarquia social, estrutura de organização social dentro de uma espécie. Em uma matilha de lobos, existe o que chama-se do alfa que lidera o grupo. Então, mesmo com os animais, existe essa hierarquia social que existe também nas relações humanas. Então, você vê que a gente não é tão diferente assim dos animais quando paramos para pensar. Alguns exemplos práticos aqui: cooperação entre suricatos. Suricatos cooperam na vigilância contra predadores, enquanto outros membros do grupo forrageiam ou cuidam dos filhotes, que é uma coisa muito parecida também com ali a origem dos seres humanos, né? Hierarquia em primatas. Em bandos de macacos, a hierarquia social determina o acesso a recursos como alimento e parceiros reprodutivos, o que influencia toda a dinâmica do grupo. Então, assim, muitos animais contemplam essa dinâmica de hierarquia, mas com cooperação. E cada um tem a sua posição dentro dessa hierarquia. Mas o que mais costuma cair são as relações interespecíficas entre duas espécies, entre três espécies, entre mais espécies, mas entre espécies diferentes. A primeira delas é a predação, que é a mais simples. O que é um predador? É a relação em que um organismo se alimenta de outro. Então, os leões caçando as zebras são presas, os leões são predadores. Parasitismo, relação onde um organismo parasita se beneficia à custa de outro.
causando danos, como a pulga parasitando o mamífero. Então, vamos lembrar, predação é positivo para um, negativo para o outro. Parasitismo, positivo para um, negativo para o outro. Mutualismo, relação onde ambas as espécies se beneficiam. Exemplo, micorrizas, onde fungos associados às raízes de plantas ajudam na absorção de nutrientes, enquanto recebem carboidratos. Mutualismo, positivo para uma, positivo para outra. Comensalismo, relação onde uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra. Rêmoras que se fixam em tubarões para obter restos de alimento. Positiva para uma, neutra para outra. Mais, até vou colocar aqui, deixa eu anotar aqui. Então aqui a gente tem mais, menos, mais, menos, mais, mais. Aqui a gente tem mais neutro. Amensalismo, relação de uma espécie inibe o crescimento ou sobrevivência de outra sem ser afetada. Exemplo, fungos do gênero Penicillium que liberam antibióticos naturais, inibindo o crescimento de bactérias. Amensalismo, como falou, é relação que uma espécie inibe o crescimento. É como se fosse neutra negativa, né? Alguma coisa desse tipo. E quais são algumas palavras relevantes aqui? Simbiose, que é a interação próxima e prolongada entre duas espécies, como as corais e zooxantelas, as algas simbióticas, isso costuma cair. E o parasitismo social, quando uma espécie usa os recursos ou comportamento de outra espécie para se beneficiar, como os cucos que colocam seus ovos em ninhos de outras aves. Então, assim, atrapalha, mas é uma coisa mais social, não é uma coisa direta, né? Você está se aproveitando, por exemplo, do ninho de uma outra espécie. Parasitismo social. E exemplos adicionais, mutualismo entre cupins e protozoários. Cupins dependem de protozoários em seus intestinos para digerir a celulose, então mutualismo, positivo para os dois. E predação em ambientes aquáticos, em que orcas caçam em grupos organizados, utilizando estratégias cooperativas para capturar presas. Então, muitas vezes, eles podem usar uma técnica intraespecífica para uma técnica interespecífica. Então, você pode usar uma técnica de cooperação para fazer uma predação. Então, os próprios membros, ou os lobos fazem isso também, os leões, e é muito comum acontecer isso também. Então, essas são as relações intra- e interespecíficas. Vamos para a sucessão ecológica. Então, a gente tem mais 3 tópicos aqui. Então, estamos tratando dos tópicos mais importantes. Sucessão primária. Definição. Primeiro, o que é sucessão ecológica? A gente tem que pensar que toda região ela tem algum tipo de dinâmica de ecossistema, em que muitas vezes ela pode não ter nada naquela região e começar a pouco se povoar de uma planta, de um outro tipo de planta, de um animal que come essa planta e assim por diante. Isso é uma sucessão ecológica. Quando eu tenho uma colonização de uma área estéril, sem solo, por organismos pioneiros, isso é considerado uma sucessão primária. Imagina que você tem lá um lugar desértico, que não tem nada, e você começa a desenvolver com um organismo pioneiro. Normalmente os organismos pioneiros, eles vão ser organismos que são autossuficientes, então eles vão ser produtores, via de regra. Porque lógico, se você for um consumidor, como é que você vai consumir se você não tem nada ali? Então as espécies pioneiras são organismos que primeiro colonizam ambientes inóspitos, iniciando a sucessão ecológica, como líquens e musgos, por exemplo. E comunidade clímax é o estágio final da sucessão ecológica, onde o ecossistema atinge estabilidade, como a floresta tropical madura. Então tem um passo a passo. Primeiro eu vou com um produtor, depois um consumidor primário, aí um consumidor secundário. Aí as árvores vão ficando cada vez mais pujantes porque eu tenho um enriquecimento do solo. O enriquecimento do solo vai só aumentando. Aí eu consigo fazer sequestro de carbono. Aí os ciclos vão começando a acontecer cada vez mais eficientemente até que eu tenho uma comunidade clímax. Sempre acontece isso? Não necessariamente. Às vezes, dependendo, o solo é tão ruim, a dinâmica é tão ruim que não se chega nisso. Mas, idealmente, seria esse o processo de sucessão primária. E um exemplo adicional é a sucessão em duna de areia. Gramíneas pioneiras estabilizam a areia, permitindo que outras plantas se estabeleçam. Então vamos pensar, como que eu vou colocar uma árvore numa areia? Não tem como. Mas se eu conseguir umas plantas gramíneas para estabilizarem, melhorarem a qualidade do solo, isso pode permitir que outras plantas se estabeleçam posteriormente. Sucessão secundária, processo de recuperação de um ecossistema. Então vamos pensar, a primária eu pego um solo virgem, estéril. Na secundária eu pego, por exemplo, uma regeneração de uma floresta após uma queimada. E queimadas são muito comuns, a própria natureza ela faz um processo de queimada como uma limpeza de tempos em tempos. É uma coisa natural que, lógico, os seres humanos podem afetar isso negativamente ou até positivamente, ajudando a tirar esse fogo, mas muitas vezes é importante que se tenha de tempos em tempos uma limpeza no ecossistema.
E aí o distúrbio ecológico aqui é o evento que altera a estrutura de uma comunidade, abrindo espaço para a sucessão ecológica, que pode contemplar inclusive a atividade humana. Então um incêndio, uma tempestade, um furacão, mas uma atividade humana também, como a exploração da madeira desenfreada, a construção de cidades, tudo isso pode também causar um distúrbio ecológico. E espécies oportunistas são espécies que rapidamente colonizam ambientes perturbados, como plantas herbáceas de crescimento rápido após um incêndio. Então, oportunistas por quê? Elas aproveitam a oportunidade de que houve essa possibilidade de sucessão secundária para se distribuir e crescer de forma maior do que o normal. Aqui vamos dar alguns exemplos adicionais. Regeneração natural em florestas atlânticas. Após o desmatamento, a regeneração da Mata Atlântica é um exemplo de sucessão secundária, onde espécies nativas gradualmente recolonizam a área, o desmatamento sendo uma forma de distúrbio, como a gente viu aqui. E sucessão secundária em campos agrícolas abandonados. Terras agrícolas abandonadas podem passar por sucessão ecológica, eventualmente sendo recolonizadas por florestas ou pastagens naturais. Então a gente vai pensar, às vezes a terra foi usada por um campo agrícola por muito tempo, o solo ficou pobre, não tem mais como plantar aquilo e ela é abandonada, ou é abandonada por qualquer outro motivo. E aí, pouco a pouco, às vezes as florestas ou pastagens naturais conseguem, por sucessão secundária, se estabelecer. Então, só lembrar, é muito importante separar sucessão primária, solo estéril, virgem. Sucessão secundária, solo que já teve uma plantação, já teve um ecossistema rico, mas teve algum evento, algum distúrbio ecológico que fez com que essa dinâmica deixasse de existir. Biodiversidade e conservação. Todo mundo que fez o Enem já sabe que o Enem adora esses temas de biodiversidade, meio ambiente, então aqui é bem importante saber esses conceitos. Definição: a variedade de vida em todas suas formas, incluindo a diversidade genética, de espécies e ecossistemas. Quais são os três tipos de diversidade genética, então? De diversidade genética, a variedade de genes dentro de uma espécie. Então a gente vai pensar que é a própria dinâmica da genética, da evolução, de como existem mutações aleatórias que elas são selecionadas pelo meio. Diversidade de espécies, a variedade de espécies dentro de um ecossistema. Lógico, a gente pensa no ecossistema da Amazônia. Ele é super rico, tem milhares de espécies, tanto de plantas, quanto de fungos, quanto de animais e tudo mais. E diversidade de ecossistemas é a variedade dos habitats, comunidades biológicas e processos ecológicos, como florestas tropicais, cerrados, caatingas, manguezais. Então, isso aqui é diversidade. Desde a diversidade no organismo, diversidade na espécie, diversidade no ecossistema. Vamos lembrar dos níveis de organização da biologia. Aqui, hotspots. O que são hotspots? Sempre cai no Enem. Regiões como o Cerrado brasileiro e a Mata Atlântica são considerados hotspots devido à alta riqueza e grau de ameaça. Então, falou em hotspot, você lembra lugares que têm muita biodiversidade, mas lugares que têm grau de ameaça muito grande, seja por ação humana, seja por incêndios naturais ou qualquer coisa do tipo, mas normalmente por ação humana. Importância da biodiversidade para a agricultura. A diversidade genética em plantas cultivadas e animais de criação é vital para a resistência a pragas, doenças e mudanças climáticas. Então, a gente pensar nos transgênicos, vai pensar em todas essas mudanças que o ser humano fez na biodiversidade que ajuda na própria agricultura. Conservação da biodiversidade. Práticas para proteger espécies, seus habitats e ecossistemas, preservando a biodiversidade. Isso pode ter como unidades de conservação, parques nacionais, reservas biológicas. E a gente vai pensar em algumas palavras importantes aqui, Espécies endêmicas, isso já caiu no Enem. Espécies que só existem em uma determinada área geográfica. O mico-leão dourado é endêmico da Mata Atlântica. Vamos pensar aquela coisa do habitat. O habitat, até que eu comentei antes, você não consegue muitas vezes ter um animal em outro lugar. Então ele é uma espécie endêmica daquele lugar. Espécies ameaçadas, espécies em riscos de extinção. E fragmentação de habitat, processo onde grandes áreas contínuas de habitat são divididas em fragmentos menores. Por exemplo, até esse é um exemplo muito clássico, se eu construo uma estrada que corte um habitat no meio, por exemplo, eu corto a Mata Atlântica para fazer uma estrada para a praia. Se eu corto ela no meio, eu tenho que ter algum tipo de ligação, que existem nessas passarelas biológicas, passarelas de conservação, que permita que os animais atravessem. Porque imagina, se eu corto ela no meio e uma parte da população está de um lado e outra do outro, e eu não permito passagem, porque tem carros, e todos os animais que tentam passar são atropelados, eu vou causar um distúrbio enorme naquela população e naquele habitat.
Então é preciso construir esses túneis. Até um exemplo disso, eu estava vendo o projeto da Tamoios, né, da nova Tamoios, que tem os túneis que são os maiores túneis do Brasil, e eles têm a maior passarela biológica do mundo, se eu não me engano, ou do Brasil, em que é enorme, assim, cabe uma quantidade enorme de animais para atravessarem a pista sem esse impacto enorme do ser humano. Aqui mais alguns exemplos, né? Restauramento ecológico, projetos de restauramento ecológico na Mata Atlântica visam replantar áreas desmatadas e reservas particulares do patrimônio natural. No Brasil, essas reservas são áreas protegidas privadas que contribuem para a conservação de biodiversidade, servindo como refúgios para espécies ameaçadas. Inclusive, cada vez mais as leis vêm estabelecendo limites que, por exemplo, se você vai construir um grande complexo de prédios, você tem que ter uma parte preservada de natureza. Se você vai desmatar um terreno para construir alguma coisa, fazer um empreendimento imobiliário ou qualquer coisa do tipo, ou uma estrada, você vai ter que fazer uma preservação ambiental, ou uma compensação ambiental, plantar um número X de árvores. Tudo isso faz parte dessas estratégias e isso aí cai no Enem sempre com bastante frequência. Impactos ambientais e sustentabilidade. Esse é o tema final, que é um tema super importante. Eu vou trazer alguns termos aqui que você precisa saber para o Enem. Impactos ambientais e atividades humanas. Desmatamento, remoção de florestas para agricultura, pecuária e urbanização. Poluição, contaminação do meio ambiente por substâncias nocivas afetando a saúde. Então a gente tem que lembrar, poluição tem que ser contaminação por substâncias nocivas. Por exemplo, CO2 é uma poluição? Não necessariamente, CO2 não é um composto nocivo. O problema é quando a concentração fica muito grande, causa chuva ácida e causa problema nos mares. Mas, por si só, a liberação do CO2 não é um problema. O problema é a liberação desenfreada do CO2. Agora, a liberação de gases de enxofre é problemática? A liberação de CO, que é o monóxido de carbono, é problemático? Sim, porque são substâncias nocivas. Então é bom saber essa diferença. Mudanças climáticas, alteração nos padrões climáticos globais causados pelo aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, como o derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar. Prestem muita atenção nessas palavras que eu vou falar agora, que elas todos os anos caem. Efeito estufa, processo natural em que gases na atmosfera retêm parte da radiação infravermelha emitida pela Terra. Tem aquela ideia, né? Eu tenho a Terra aqui, eu tenho a camada de ozônio, o raio entra e ele fica batendo aqui e não sai. E com isso eu aumento a temperatura. Se essa camada fica muito grossa e faz com que essa luz solar fique presa dentro da atmosfera. Então, por exemplo, o dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa, o que não é necessariamente negativo. Até certo ponto é natural, a gente sabe que existe um ciclo do carbono, como a gente falou antes. O problema é quando isso é muito maior do que a natureza pode suportar. Desertificação, isso é matéria certa do Enem. Degradação de terras áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultando na perda da capacidade produtiva do solo. Isso é importante. Eu tinha um solo e só existe o processo de desertificação quando eu tinha um solo que não era desértico, porque senão já foi desertificado, né? E aí transformei aquilo por problemas ambientais, por problemas de impacto do ser humano mesmo, que trouxeram essa desertificação. E eutrofização, enriquecimento excessivo de nutrientes em corpos d'água, geralmente causados por escoamento agrícola, que leva à proliferação de algas e morte de organismos aquáticos por falta de oxigênio. A gente falou disso antes. Então eu jogo muito nutriente orgânico, eu faço essa proliferação enorme de algas, e as algas elas tapam a luz solar, fazem com que o consumo de oxigênio seja exacerbado e os peixes ficam prejudicados, porque sem oxigênio, por mais que a gente pense, o peixe ele nada embaixo d'água, ele não precisa de oxigênio. Lógico que ele precisa de uma água com oxigênio para ele poder fazer lá o processo com as guelras e com tudo mais da própria respiração dele. Então, é muito complicado esse processo de eutrofização e sempre cai também. É uma palavra que não é muito comum, né? Então é bom saber. Impacto da pecuária no desmatamento e poluição por plástico nos oceanos, tudo isso a gente tem como coisa muito do dia a dia, a gente conhece isso, né? A gente sabe que isso realmente acontece. Sustentabilidade. Uso de recursos naturais de maneira que se mantenha sua disponibilidade para gerações futuras. E aí a gente vai ter algumas palavras relevantes que o Enem gosta muito. Desenvolvimento sustentável é pensar em energias renováveis, como a solar e eólica, pensar em como a gente pode atender às gerações futuras.
Pegada ecológica, esse é um tema que o Enem gosta também. Medida do impacto humano no ambiente, representando a área da terra e a água necessária para sustentar uma determinada população ou atividade. Isso aqui na pegada, a gente pode pegar até a pegada de carbono, aquela ideia de que quando eu faço um voo, por exemplo, para outro país, a quantidade de carbono que eu jogo na atmosfera, por exemplo, é enorme. Então existem até emissões de carnês de carbono que as empresas fazem, que elas querem ser o que chamam de carbono neutra. É como se o que eu produzisse de CO2 e de outros compostos de carbono, eu compensasse plantando árvores ou fazendo outro tipo de coisas. E economia circular, modelo econômico que busca reduzir o desperdício, promovendo a reutilização, reciclagem e recuperação dos materiais. A gente pensa, a empresa produz lá o Tetra Pak do leite, depois ele pega esse Tetra Pak, recicla e transforma em tijolos ecológicos, transforma em Tetra Pak reciclável, em papel reciclável. Então essa daí chama-se economia circular, em que eu produzo e depois uso o meu resto da produção de novo. Então a gente tem tanto a energia renovável quanto a prática de agricultura sustentável. Esse resumo ele está aqui na descrição, viu pessoal? Então se vocês quiserem baixar, está aqui na descrição para que vocês possam ter acesso completo. Conservação e manejo de recursos naturais. Conservação in situ e ex situ. Conservação in situ envolve proteger espécies em seu habitat natural, como os parques nacionais, e a conservação ex situ envolve a preservação de espécies fora do seu habitat natural, como num jardim botânico, banco de sementes, até um zoológico, dependendo do caso, pode ser também um ex situ. Recuperação de áreas degradadas, a gente já comentou. Políticas ambientais, é muito importante que a política esteja alinhada com essas medidas ambientais. E aí a gente vai entender que existe o manejo sustentável, utilização de recursos naturais de maneira que não comprometa a sua renovação, unidades de conservação, como a gente falou, e serviços ecossistêmicos, que são os próprios benefícios que os ecossistemas proporcionam a uma unidade, como polinização, regulação do clima, purificação da água. São serviços que os ecossistemas trazem para a gente de forma indireta. Então aqui a gente pode trazer alguns exemplos. Eu tinha dito que era o último tema, mas tem mais um tema que é esse da ecologia urbana, que é o último, e aí realmente a gente finaliza. Ecologia urbana, estudo das interações entre os seres vivos e o ambiente em áreas urbanas, abordando questões como qualidade do ar, gestão de resíduos e espaços verdes. Conteúdos que são realmente importantes. Esses daqui. Corredores ecológicos, faixas de vegetação que conectam áreas naturais permitindo a movimentação, foi aquilo que eu já tinha falado. São os famosos corredores ou passarelas ecológicas que permitem com que exista essa conexão mesmo nas cidades ou em ambientes urbanos. Ilha de calor, áreas urbanas que apresentam temperaturas mais altas do que as áreas rurais ao redor, devido à absorção de calor por concreto e asfalto. Eu coloco muito concreto, muito asfalto, o sol ele absorve, o solo absorve muito da energia solar e eu acabo aumentando a temperatura em lugares como o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro. Então eu tenho a temperatura mais alta no centro do que, por exemplo, nas periferias. E gestão de resíduos sólidos, conjunto de práticas para o manejo adequado do lixo, incluindo coleta seletiva, reciclagem e compostagem, que a gente vê aí como algo muito comum, né? Então, até alguns exemplos aqui que a gente pode dar são as implementações de telhados verdes, que é muito comum, né? Você colocar vegetação no telhado e criar e diminuir as ilhas de calor. E as cidades sustentáveis, como Curitiba, tem um sistema de transporte público eficiente, planejamento urbano, que integra espaços verdes, tem um jardim botânico, tem uma série de medidas que tornam a cidade sustentável. E esse é o caminho que todas as cidades vão acabar tomando de uma forma ou outra, principalmente nos países desenvolvidos. Dicas de revisão e preparação para o Enem. Então, essa foi a aula de ecologia. É uma aula um pouco intensa, a gente teve aí mais ou menos 40 minutos de aula. Então, mas parando para pensar, se você fosse aprender todos esses tópicos de ecologia normalmente, você demoraria aí por volta de umas 5, 6 horas para estudar tudo isso, no mínimo, só a teoria. Agora, o que eu recomendo é revise os conceitos-chave, então tá na descrição aqui esse PDF, baixe e releia, faça estudo ativo, eu sempre falo isso. Faça o estudo ativo, não faça estudo passivo. O que você viu agora na aula é a parte de estudo passivo. Depois disso, você revisa todos os assuntos, todos os termos e vê o que é eutrofização, o que é pegada ecológica, o que são ilhas de calor, o que é comensalismo. Você tem que lembrar tudo isso para ficar fixo na sua cabeça. Praticar questões de provas anteriores. A gente sabe que o Enem tem uma forma específica de cobrar, então você precisa treinar pro Enem, pode usar outros vestibulares também, mas o Enem é importantíssimo fazer questões. Não adianta você ver essa aula e não fazer nenhum tipo de exercício. E por último,
algumas dicas de estudo, mapas mentais são legais, fazer qualquer tipo de exercício de resumo ativo, tudo isso são técnicas interessantes, até mesmo discussões em grupo, se você tiver um grupo de estudo. Beleza? Espero que você tenha gostado, link aqui na descrição do PDF para você baixar e a gente fica aí na próxima aula com outro tema. Eu vou ver qual é o tema, se quiser deixar nos comentários uma sugestão de tema, eu quero ir fazendo de várias matérias nesse mesmo modelo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.